Todos os dias nós mostramos aqui no CETV cenas de assaltos, assassinatos, né? E a pergunta que fica é, o que será que está por trás dessa violência que assusta tanta gente em Fortaleza? O Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, o IPES, fez um estudo dos homicídios aqui na nossa capital. E questionou qual é a realidade das pessoas que moram nesses bairros mais violentos. A resposta você vai ver agora numa reportagem exclusiva da TV Verdes Mares sobre o mapa da violência na capital. Basta lançar o assunto em qualquer roda de conversa que quase todo mundo tem uma história de violência para contar. Depois que apareceu essa droga, né? Aí pronto, aí aumentou, com certeza, a violência, né? Muito jovem morrendo aqui, é muito jovem. Difícil, é difícil. Casos de violência acontecem em toda a cidade, mas os números mostram que os homicídios, esses são registrados quase sempre nos mesmos bairros, como já mostramos aqui no CETV. Eles ficam em 4 zonas da cidade. Uma reúne o Vicente Pinzon, Praia do Futuro e Edson Queiroz. A outra região concentra o Conjunto Palmeiras, Janguru Sul, Barroso, Messejana e Passaré. Na área da Regional 5, os bairros mais violentos são Siqueira, Granja Lisboa, Bom Jardim, Granja Portugal, Bom Sucesso, Canindezinho e Genibaú. Na região oeste da cidade, o Quintino Cunha, Vila Velha, Jardim Iracema, Álvaro N e Barra do Ceará. Bem no meio dessas duas últimas regiões da cidade, a do Grande Bom Jardim e a da Barra do Ceará, fica o Conjunto Ceará, mas ele não está entre os campeões em número de homicídios. Uma das explicações apontadas pelos pesquisadores é a origem do bairro, que foi planejado e oferece à maioria dos moradores serviços básicos, como saneamento e melhores condições de moradia. A infraestrutura domiciliar é muito boa, certo? É muito boa, uma das melhores de Fortaleza. A gente tem um estudo comparando os bairros de melhor infraestrutura de Fortaleza. O Conjunto Ceará, e se eu não me engano, Cidade 2000, são as duas regiões com melhores infraestrutura do domicílio. Isso favorece muito. O estudo do IPES é inédito no Ceará porque cruza os números de homicídios com dados socioeconômicos do censo do IBGE. Ele revela que os bairros mais violentos têm muita coisa em comum. Eles abrigam os fortalezenses que têm a menor renda na cidade. Cada pessoa ganha entre R$ 239 e R$ 500, ou seja, menos que um salário mínimo. É o caso de Luciene, que vive com R$ 300 por mês para sustentar 5 filhos. Aos 30 anos, ela nunca trabalhou de carteira assinada. Eu trabalhava nas casas de família, mas era menos de um salário. Era baixo mesmo, né? Essas áreas violentas também reúnem o maior número de pessoas com baixa escolaridade. Cléucio, morador do Vicente Pinzon, tem 29 anos e só estudou até o 3º ano do ensino fundamental. Eu não tenho leitura, não tenho muita leitura, aí dificulta um pouquinho de arrumar emprego, né? Porque pede muitas coisas, né? Os documentos precisam de muitas coisas, tem que saber de alguma coisa para arrumar o emprego. Aí hoje eu estou aí nas merendas. Para esse pesquisador, não é a pobreza que gera a violência, mas o descaso com que muitas vezes ela é tratada. Ruas que deveriam ser tratadas, esgotos que deveriam ser tratados, iluminação, lixo, né, na rua, essas coisas todas vão criando, não é, uma sensação de desamparo. E não é só sensação, não é, porque os espaços públicos dessas regiões estão completamente sem proteção. Outro dado chama a atenção. Os bairros com maior número de jovens entre 11 e 29 anos têm o maior índice de homicídios dolosos, ou seja, os assassinatos com intenção de matar. Eu diria aí por volta de 90% que está acontecendo tem como causa, uma das causas fundamentais, a questão da droga. Porque esses locais que nós identificamos, que é onde acontece a maior incidência de homicídios, na verdade, eles possuem características em que muito fortemente aquela localidade é propícia para o desenvolvimento de atividades ilícitas, de droga, de consumo de entorpecentes. Então,
existe uma relação espacial entre esses fenômenos. A pesquisa mostra um cenário triste. Tanto morrem os jovens consumidores pelo não pagamento de dívida, por exemplo, quanto os envolvidos no tráfico, muitas vezes em casos de disputa diária. É frequente também os casos de reincidência e dos jovens que fazem do crime uma atividade econômica. Essas pessoas, muitas vezes, sem a ausência da família, os laços afrouxados, né? O cotidiano que leva à banalização do próprio crime ou à construção de certos valores que a sociedade estabelecida não compartilha, essas pessoas, de fato, ficam mais vulneráveis à sedução do mercado do crime. Um outro estudo do IPES mostra a relação entre a redução dos homicídios em estados como Rio de Janeiro e São Paulo e o aumento da criminalidade em estados de outras regiões do país, como aqui no Ceará. Existe um outro, vamos dizer assim, fenômeno que a gente precisa entender melhor, é a migração do crime dentro do país. Pode ser que essas pessoas estejam migrando para outro tipo de crime, outro tipo de delito em outras regiões do país. E o estado do Ceará não fica fora nessa discussão. As autoridades já têm o mapa da violência em Fortaleza e as causas para tanta crueldade. E aí a grande questão é, o que pode ser feito de agora em diante para diminuir essas mortes? Para comentar a pesquisa, o CETV convidou o secretário de Segurança, Servílio de Paiva. O contato com a assessoria dele foi feito na quinta-feira passada. Até hoje, não tivemos resposta.